Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ligado em mais um programa do Futebola novamente. Estou aqui com você, você está aqui comigo, juntinhos. Vamos andar por essa trilha de perigos, obstáculos, mas com um finalzinho feliz, ou então decepcionante, que é a rodada da Série D dos times do Distrito Federal. Sim, aqueles times que estão próximos a gente, caso você seja do DF também, do Goiás também, do Centro-Oeste, e caso você seja de qualquer outro canto do Brasil, acompanhe também, porque o verdadeiro futebol não é Champions League, não é tão pouco uma Libertadores da América, ou quem sabe a Copa do Mundo que está por chegar, mas é sim o charme da Série D, do Campeonato Brasileiro, da Série D e aqui dos times do DF, diga, diretor. Só mudando um pouco de assunto, Diga. Campeonato Brasileiro, Vasco 2, Flamengo 2. É clássico, né? Clássico é clássico e vice-versa, né? Igual os desiguais. E né? o Vascaíno achando que foi uma grande vitória? Tem que ficar feliz, não? Tipo, empatou? Empatou? Não é? Não, tem que ficar feliz não, diretor? Eu não fico feliz com empate com esses times pequenos. Que isso? Mas quem que é o time pequeno? É só isso. Vamos pro Então tá futebol candango, que Enfim, tá me traz mais alegria que o Vasco. O desabafo do diretor. Vamos com o futebol candango, finalizando essa que foi a última rodada do primeiro turno, realmente aí dos grupos. Lembrando que os grupos têm jogos de ida e de volta, mudando o mando de campo. Agora finalizada a quinta rodada e finalizado assim o primeiro turno dessa Série D. Vamos contar como estão as situações dos times do DF, passando por cada um dos quatro, mas aqui eu já dou meu disclaimer, você que já viu outros programas até já tá ligado também, que como a gente fez um vídeo totalmente dedicado ao jogo do Gama, o outro totalmente dedicado ao jogo do Brasiliense, a gente vai dar um pouquinho, passar por cima desses jogos, comentar algo de mais importante, mas toda a análise completa está aqui em algum lugar, né, diretor? Desse lado de cá. Do lado de cá. Desse lado tá o banner do Gama. Tá. E do outro lado aqui, do banner do Brasiliense. E os dois vídeos estão no final desse vídeo aí. É só clicar lá então, beleza. ver. Acessa lá, fora análises do Futebola no Instagram, fute.e.bola, também no TikTok, a gente tá sempre lá. Mas, enfim, vamos falar de como foi essa quinta rodada da Série D, começando pelo grupo A4 dessa vez, que foram os que jogaram fora de casa, e a gente ainda não fez análise em vídeo. Vamos começar falando do que foi misto 1, Capital também 1, diretor Capital. Dinheiro de carros, cantão. Tchururu, tô gostando do Capital. Tchur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 
de como foi o Capital jogando fora de casa contra a equipe do Misto. Misto esse que me decepcionou, sabe aquele que você compra na feira e já não tá quentinho? Fim de feira, né? Já não tá legal. É um Misto que me decepciona nesse ano de Série D. Eu esperava mais do Misto, esperava mais desse time. É claro, é um dos favoritos. Assim, quando começou o grupo, eu colocava como os favoritos, assim, Goiatuba, Capital, Misto e o Ceilândia. E o Misto vem me decepcionando bastante. Não fez grandes jogos até aqui. Teve vitória, mas assim, empatou com o União Rondonópolis por 2-2. Empatou agora com o Capital, empatou também com o Ceilândia. Então, é realmente um Misto que vem me decepcionando pelo que vem jogando, tá? Eu esperava mais, principalmente jogando no Dutrinha. Esperava mais da equipe do Misto. Depois a gente vai passar pela tabela, mas, por exemplo, nas últimas rodadas aí, teve somente uma vitória nessa Série D, por enquanto. Então, realmente me decepciona. Um Misto que também aqui, como já mandando aqui uma estatística, tá com instabilidade em casa, tá? Nos últimos 5 jogos jogando em casa, nos seus domínios, são 4 empates e 1 derrota. Então, realmente não vive um bom momento. Para encarar esse momento, veio uma equipe do Capital, que melhorou muito defensivamente, é um time do técnico Luizinho, que eu coloco fé que vai começar a melhorar. Já começou a melhorar, né? Vai ter umas semanas livres, agora que foi eliminado da Copa Centro-Oeste, terá uma semana livre, o que desgasta menos com viagem, dá mais possibilidade para realmente dar treinos. O Luizinho até falou com a gente na entrevista anterior que a gente fez com ele, falando que com o jogo quarta e domingo era muito processo de apenas recuperação e mostrar vídeo, agora vai dar para treinar realmente. Um time do Capital que parou de sofrer tantos gols e agora o foco é resolver sua questão com bola. É um time que gosta de ter a posse, é um time que gosta de trocar passes e é um time que precisa fazer tudo isso, só que mais rapidamente para conseguir abrir seus espaços. Enfim, já dei esse parâmetro, vamos entrar direto no que foi
o jogo. Misto precisava da vitória, até porque já estava se abrindo uma distância entre o Capital segundo colocado e o Misto terceiro colocado, e também por estar jogando em casa. Trouxemos informação da Série D, estatisticamente falando, a chance de você ganhar jogando em casa já vai para quase 50% em comparação aos outros resultados. Então, o Capital viajando para jogar lá no Mato Grosso, um empate por já estar na frente da tabela e o Misto ser um candidato direto, seria agradável para o Capital. O Capital entrou para o jogo com 3 defensores, o Couto fazendo muito essa função também, já demonstrando que realmente o empate seria de bom grado para a equipe do Distrito Federal. Quem comentou, inclusive, sobre essa mudança foi o próprio técnico da equipe do Misto, que falou que o Capital ter vindo com 3 defensores acabou surpreendendo ele mesmo, porque realmente não é comum Capital jogar dessa forma, e ali deu uma questão de estabilidade no time da casa, que nos primeiros 10 minutos não jogou bem, o Capital já começou melhor na partida, mais encaixado, mais organizado e com mais consciência do que tinha que fazer, e um primeiro tempo bastante físico, com algumas ali deficiências técnicas e sem também grandes oportunidades claras. Os 10 minutos iniciais realmente foram melhores do Capital, surpreendeu com essa escalação, e o Misto foi tentando abrir o leque da organização ofensiva, conseguiu o gol apenas quase que na última bola, aos 46 minutos do primeiro tempo. O Misto consegue um gol semelhante ao gol que o Capital fez na Copa Centro-Oeste no meio de semana, num latereio jogado na área, desvio de cabeça, sobra para a entrada da área para o Gabriel Justino bater um voleio muito bem, fazer 1-0. Intervalo, Misto vencendo, fora de casa, muitos prognósticos contra o Capital, que volta para o segundo tempo, abandona essa linha dos 3 defensores, já volta mais ou menos no seu habitual e abre o placar logo cedo. O gol cedo mexe com o Misto, inclusive, que depois faz muitas substituições, empilha atacante. O gol sai com Cezinha numa finalização do Mateuzinho, sempre ele presente nos momentos ofensivos do Capital. Também, Cezinha, que fez seu primeiro gol com a camisa do Capital no último jogo da Copa Centro-Oeste, faz agora na sequência pegando o rebote no bom chute do Mateuzinho. Capital mostra uma postura mais agressiva no começo desse segundo tempo, busca o empate nos primeiros minutos, foi aos 9 aí com o gol do Capital e depois cresce após o gol do empate. Depois do gol do empate teve ali uns 10, 12 minutos que o Capital poderia até, quem sabe, conseguir a virada, sendo mais efetivo, mas cresceu no jogo bastante e aí o ritmo começa a baixar. Claro, para o Capital saber que o empate fora de casa seria bom, não estava num desgaste impressionante se lançar à frente. Quem se lançou à frente, como eu falei, foi o Misto, que fez várias substituições, empilhou o atacante, fez dobras nas pontas de campo para tentar forçar bola aérea, forçar o jogo por lá e forçar cruzamentos. Enfim, o Misto que tentou vencer, mas não conseguiu. Esse empate para o Capital, analisando o que foi o jogo, foi com uma proposta diferente, com os 3 defensores. Gostei muito de como volta para o segundo tempo, até porque a gente já percebe que esse time está mais habituado a jogar com posse, está mais habituado a jogar na formação que vem jogando desde o começo do ano. Consegue seu gol, consegue criar chances. Achei muito bom o segundo tempo do Capital. O primeiro foi mais um tempo de administração, queria que pouca coisa acontecesse, como acabou acontecendo aí, apesar do gol aos 46 minutos do Gabriel do Misto. Um empate bom para o Capital. Por quê? Porque o Capital, com esse empate, chega a 10 pontos e deixa o Misto, que é o 4º colocado, com 6. O 5º colocado é a União Rondonópolis com 4. Então, seria um jogo de 6 pontos, que a gente fala, né? Caso o Capital perdesse para o Misto, a distância que hoje é de 4 pontos seria de 3 e também já começaria a se distanciar, por exemplo, do Goiatuba, que está largando mão na liderança, então o empate é bom para o Capital, que joga contra o próprio Misto, mas dessa vez nos próprios domínios. O jogo sendo lá no JK no domingo, às 16 horas, domingo, dia 10 de maio. Então, um bom empate para o Capital, consegue ali seu pontinho fora de casa, e para o Misto não, né? O Misto precisava vencer, agora, como eu já falei, soma 5 jogos em casa sem vitória, 4 empates e 1 derrota, com o ritmo caindo, com dificuldade ali. Quando empilha jogador no ataque, foi mais na desorganização e no abafa do que propriamente numa organização de criar coisas novas. É um misto que me decepciona bastante, viu? Tem 2 equipes desses 2 grupos de Série D que me decepcionam muito. Uma delas é o Misto, porque eu esperava mais, e a outra a gente vai falar já já. Final de jogo, Misto 1, Capital também 1. Vamos para o próximo jogo esse, Operário contra Ceilândia. E ó, diretor, já tô começando a ficar acostumado a acompanhar jogos de Operário, viu? Porque teve Operário e Capital na Copa do Brasil, aí tem Operário e Capital na Centro-Oeste, aí tem Operário e Ceilândia. São muitos operários, assim como são a maioria no mundo, né? Então vamos falar de Operário de Várzea Grande, 0 contra 1 Ceilândia. E esse jogo, olha, aqui eu preciso
ter um papo contigo. O Ceilândia jogou muito mal, tá? Jogou muito mal, foi uma atuação bem abaixo, um Operário que não só foi protagonista do jogo, como já havia sido o União Rondonópolis quando enfrentou o Ceilândia lá no Abadião, mas o Operário mereceu e muito a vitória quando a gente olha para a bola jogada. Foi muito bem no jogo, protagonista, criou chances, 2 bolas na trave, botou bola no chão, conseguiu sair da marcação alta do Ceilândia, impossibilitou o Ceilândia de fazer qualquer ação quando o time do Gato Preto teve a bola. Foi um jogo muito ruim do Ceilândia. Muito ruim mesmo. E o que é preocupante, porque pega aí o Operário, que é o último colocado do grupo, com apenas 1 ponto, e o gol do Ceilândia, já estou adiantando para vocês, sai praticamente na última bola do jogo. Então pega o último colocado com 1 ponto, ok, fora de casa, sim, mas é o último colocado, é um time que ainda não havia ameaçado ninguém praticamente nessa Série D, e é dominado. O Ceilândia foi dominado pelo Operário, jogo completamente bem jogado e de dominância no Operário de Várzea Grande. Vamos contar como foi a partida. O Ceilândia mostra novamente a sua dificuldade para construir jogadas, para quando tem a bola no pé e o outro time está postado atrás. É impressionante como esse Ceilândia não consegue desvencilhar o adversário. Continuou com muita ligação direta, muita transição, ignorando o segundo terço do campo, que é o meio-campo, né? Que é o coração, o cérebro do jogo, o meio-campo. Realmente a bola do Ceilândia não passa por lá. É um jogo de muita ligação, é um jogo de tentar buscar o Marquinhos, é um jogo de tentar achar o Patricão numa parede. Um jogo muito ruim do Ceilândia, que quando tem que envolver o adversário não consegue. Passe pro lado, sem objetividade. Praticamente o Ceilândia não passou da intermediária. E o empate, quando já estava chegando na reta final, já seria lucro para o Gato Preto. Acabou saindo com a vitória. O destaque da partida, vamos falar novamente dele, Sucuri, que já briga para ser um dos melhores goleiros dessa Série D. O que tem que trabalhar o Sucuri é brincadeira, o que vem trabalhando, porque, de novo, se não teve gol nesse jogo, é muito por conta de um Sucuri, assim como foi contra o União Rondonópolis e em outras ocasiões do Ceilândia nessa Série D. Um time realmente que está passando por uma fase muito difícil e tem bons jogadores, tem um elenco com boas peças, mas não está conseguindo como forma, como time, jogar um bom futebol, trocar passe, ser dominante, minimamente dominante no estilo de jogo que ele propõe a fazer. Eu nem tô pedindo do Ceilândia assim um time do Guardiola, com troca de passe, triangulação pelo meio, Renato Gaúcho, um time do Renato Gaúcho, diretor. Mas, aguerrido até o último minuto. Não, aguerrido ele é. Contra tudo e contra todos. Aguerrido o Ceilândia é. E aí, não é nem isso que eu espero. Pode fazer um jogo em transição, pode sim fazer um jogo de atrair adversário jogar nas costas, pode sim, mas faz tudo meio que por fazer, sabe? Não consegue ser eficiente em nada. A melhor vantagem do Gato Preto é a resiliência. Mas, enfim, tô falando demais aqui. Vamos falar como foi o jogo em si. Já falamos do destaque do Sucuri. Aos 10 minutos, logo do primeiro tempo, já começou com o Operário tendo 2 grandes chances de gol. Aos 11, que é a resposta do Ceilândia, é um chute do Fabinho, que acaba indo pra fora. O Operário foi totalmente protagonista do primeiro tempo. Conseguia sair jogando, conseguia impedir o Ceilândia de jogar. Conseguia criar volume lá na frente. O time do Ceilândia sofreu bastante e com muita dificuldade para passar da intermediária, tá? Bizarro como o time não estava conseguindo criar, não estava conseguindo fluir. Aos 32 minutos do primeiro tempo, acerta a primeira bola na trave. O time do Operário, bola alta ali, quase que no ângulo, acaba batendo na trave e saindo. Então, Ceilândia já escapou de um primeiro tempo que poderia ser de derrota. No segundo tempo, adivinha, logo no começo, o Operário acerta a trave com outro chute dentro da área. Então, 2 traves para o Operário. Fora chance no cara a cara, fora chance de contra-ataque, fora bola cruzada na área e cabeceios praticamente livres. Cara, foi um jogo realmente tenso para o torcedor do Gato Preto. 2 minutos depois, na bola na trave, teve uma finalização que o Sucuri fez uma boa defesa, mas era um Operário que, por mais que estava criando e fez um bom jogo, talvez o melhor do Operário nessa Série D, faltou finalização, né? Faltou calibrar o pé, faltou finalização, faltou a qualidade técnica no final, não estava inspirado os atacantes do Operário para botar essa bola no fundo da rede, tinha o Sucuri fazendo um grande jogo, e aí basicamente a tônica do jogo é essa, um Operário jogando e o Ceilândia que não conseguia ativar seus pontos, não conseguia ativar o Marquinhos em boa condição, não conseguia, quando tinha a bola, trabalhar ela e desvencilhar, e vinha sofrendo muito com os ataques do Operário, Ceilândia também com as ligações que acabavam não dando certo, segunda bola o Operário vencendo muito, enfim. Aos 32 minutos do segundo tempo, o jogo que estava nessa pegada, a gente tem um ato lamentável que a gente tem que falar aqui, totalmente lamentável e que não deveria ter espaço em lugar nenhum no futebol, na sociedade, enfim.
É até clichê falar isso, mas tem que ser dito porque está acontecendo muito, como sempre aconteceu, né? Mas assim, na visibilidade de a gente ver em Libertadores, a gente tem até, por exemplo, na Série D, o que aconteceu foram gritos racistas ao Franklin, zagueiro do Ceilândia, inclusive era o capitão do Ceilândia. Ele prontamente, corretamente já aponta o grito racista e o torcedor, ele já aponta, já fala para a arbitragem. O árbitro faz aquele gesto do protocolo antirracista, que é um X, com as mãos assim, e aí acaba paralisando o jogo, a polícia militar entra, acaba identificando o torcedor, é levado preso para a delegacia, então a gente aplaude, né, que o torcedor realmente foi preso, foi retirado, e a gente torce para ter uma pena muito grande, porque pô, não dá pra... Cara, é bizarro, nessa hora, né? ele deixou de ser torcedor pra ser um racista. Racista, Então, né? não foi preso um torcedor, Ele já foi era um racista. Um cara que faz isso já é racista antes, né? Um cara desse nunca foi torcedor de verdade, até porque a gente não pode generalizar toda a torcida do misto, por exemplo. Um cara desse não tem espaço em lugar Não foi nenhum. do misto, não. Não. Foi do não. Operário. Oh, eu do Operário, foi mal, tô maluco, perdão. A gente não pode levar isso e generalizar pra torcida do Operário, não. É porque eu lembrei do misto, porque no mesmo Mato Grosso, alguns jogos atrás, teve um misto feminino contra o Fluminense e também teve um gesto lá no Mato Grosso de um torcedor que foi racista. Por De um isso que racista, não é torcedor, não. de um racista que lá no misto, então por isso que eu fiz a ligação, mas não, dessa vez aí foi o racista, nem do Operário, né? Só um racista que acabou falando atrocidade que falou, o Franklin foi muito bem, apontou, saiu retirando, então fazendo esse parênteses para um ato lamentável que aconteceu lá no Mato Grosso. Vamos voltar ao jogo, 32 minutos, o Ceilândia já estava nessa reta final, não satisfeito com o resultado, porque, de novo, precisava ganhar. Isso era um jogo chave para o Ceilândia, que não está bem na tabela, e precisava conseguir essa pontuação praticamente de modo obrigatório. Mas, pelo que vinha sendo o jogo, o empate ele era até de lucro e de saldo positivo para o time do Ceilândia. Acontece que, diretor, que o Ceilândia tem um negócio que eu não consigo explicar. Talvez você possa conseguir me explicar, não sei, torcedor do Ceilândia, mas me explique também nos comentários. É um time que eu já falo aqui, encardido. Ele é o gato preto em todos os sentidos. Ele é o gato preto... Miau-au. Miau-au. Não, esse é o miau-au. É o gato preto, ele é feroz. Não tava fazendo uma boa partida, não merecia pelo que jogou a vitória. Um Operário jogando muito melhor, fora de casa. Mas o Ceilândia tem alguma coisa em volta daquele símbolo, daquele uniforme, de sua torcida também, de resiliência, de resistência, que é impressionante como o gato preto é encardido e consegue arrancar pontos de onde não se vê mais esperança. É bizarro, e não é só nesse jogo. Foi na Série D do ano passado, é no Candangão, é esse time, mesmo jogando muito mal em algumas ocasiões, tá? Tem ocasiões, por exemplo, joga bem com seus resultados, sim, mas esse aí é o que a gente espera. Mas quando joga mal, consegue arrancar pontos. Eu não sei como, mas o Ceilândia tem essa característica, e não é uma vez, não é 2, 3, 4, 5, 6, são muitas vezes. É um time com a capacidade de dar a volta por cima, de perseverança, de um mental de acreditar no resultado, que é impressionante. Tem que ser estudada essa força do gato preto, que é meu maior e quase que único elogio ao jogo contra o Operário, porque nos acréscimos da segunda etapa, cruzamento na área, o Franklin, que infelizmente estava envolvido naquele caso, foi lá, deu um passe de cabeça para o Sandy dentro da área fazer o gol do Ceilândia e acabar vencendo por 1-0. Gol esse importantíssimo, vital para a Série D do Ceilândia, porque o empate contra o Operário deixaria o Gato Preto numa situação muito difícil, deixaria o Gato Preto com 5 pontos, apenas 1 na frente do União Rondonópolis, sendo todo no segundo turno pela frente. E tem que lembrar que não é apenas a classificação importante nessa primeira fase, não. A sua posição na tabela também é importante. É importante porque você enfrenta um adversário tecnicamente, entre aspas, mais fraco, porque o primeiro pega o quarto do outro grupo, o segundo pega o terceiro do outro grupo. Por exemplo, agora o misto, de momento, está passando em quarto com 6 pontos, pegaria o Gama, que é o líder aí invicto do grupo A3. Então tá aí a importância da tabela. Esse resultado foi importantíssimo, essencial vencer do Operário, mesmo que lá o jogo sendo fora de casa. E falando agora dos outros jogos no grupo, depois que a gente falou sobre o Ceilândia, diga, diretor. Sandy e Hugo Moura, o que eles têm em comum? Gols no final do jogo. Legal, diretor. O Hugo Moura, olha... Sensacional. Parabéns, Hugo Moura. E Sandy, parabéns aí também. Pensei que ia dar parabéns pro Hugo Moura e ia dar parabéns pro Sandy.
Pros dois. Enfim, né? Vamos aí, o Gato Preto encardido de novo, conseguindo sua vitória, mas tem muita coisa a melhorar esse time do Ceilândia se quiser chegar mais longe aí nessa Série D. Outros jogos do grupo, vamos falar aí do melhor time disparado desse grupo de Capital e Ceilândia, que é o Goiatuba, vitória por 5-1 em cima do União Rondonópolis, jogando muita coisa, tem as questões ali de salário atrasado no Goiatuba que já estão ventilando, mas esse time tá jogando muita bola, é um time muito forte. Contra o Capital, a gente viu o jogo que o Goiatuba foi capaz de fazer, metendo um 5-1 no União Rondonópolis, que ok, é um time inferior tecnicamente, se for analisar, mas que deu calor no Ceilândia, foi inclusive melhor que o Ceilândia jogando no Abadião, é um time que dá calor aos adversários, e o Goiatuba não quis nem saber, meteu logo 5 gols, é disparado a melhor equipe em futebol jogado desse grupo, e está a apenas 3 pontos do Capital, mas já tem 13. O Goiatuba tem 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, é uma das melhores equipes dessa Série D, então o Goiatuba que fique de olho também, pessoal do grupo A3, o grupo aí de Gama e de Brasiliense, porque ficar em quarto não vai ser bom negócio enfrentar esse time do Goiatuba. Então, finalizando esse grupo, vamos para a tabela do grupo A4. Temos em primeiro lugar o Goiatuba com 13 pontos, segundo é o Capital com 10 pontos, terceiro Ceilândia com 7 pontos, em quarto Misto com 6 pontos, em quinto lugar União Rondonópolis com 4 pontos e na última colocação o Operário, que fez um bom jogo, tá? Um bom jogo contra o Ceilândia, apenas com 1 ponto. Próxima rodada, pela sexta rodada, a gente vai ter os mesmos enfrentamentos, só mudando o mando de campo. No sábado, dia 9, União Rondonópolis enfrenta em casa o Goiatuba, jogo no Lutero Lopes. Domingo, no JK, às 16 horas, o Capital enfrenta o Misto. E domingo, também às 16 horas, aqui no Abadião, Ceilândia enfrenta o Operário. E a gente vai trazer o que foi dessa próxima rodada. Pô, 2 jogos no domingo, é? Pois é, às 16 horas. Aí ninguém me ajuda mesmo, né? Enfim, vamos ver como é que o futebol vai fazer. Cara, como é que pode, né? Os dois do DF não dá pra fazer um sábado no domingo. Você, torcedor, escolha o jogo do domingo. Não, bota aí. Qual torcedor, vai ser o jogo do domingo. Escolhe qual o jogo do domingo que o futebol vai. A não ser que alguém queira mudar um jogo pra sábado pra me ajudar aí, né? Seria, pô, de muito bom grado, eu até adoraria, viu? Mas tem que mudar o horário, né? Porque sábado também não vai ter jogo do outro grupo? O jogo do outro grupo são todos fora de casa. Ah, é um final de semana um grupo em casa e outro grupo. Aí, no final de semana... Ai, cara, é difícil, cara. Porque no último jogo teve, pô, um belo Ceilândia e Capital no Abadião. Aí eu tive que estar, porque eu fui escalado pela rádio, inclusive, que estou, para o jogo do Botafogo. Aí já não pude estar. Aí agora vai ter um Capital jogando, Ceilândia jogando. E aí... No mesmo dia. E no mesmo horário, porque, sei lá, um domingo 16 horas e outro domingo 20 horas. Dá pra descolar, enfim, né? Ai, meu Deus, vamos ver como é que vai ser feito aí o roteiro do futebol. Então é isso, fomos pro grupo A4. Vamos falar do grupo A3 de novo, dando aquela passada por cima, porque já expliquei, os vídeos aí já estão no canal Desse do que foi. lado aqui o vídeo do Gama. Exatamente. Desse lado aqui do Gama. E daqui o do Brasiliense. Ou então entra aqui no canal e veja todos os vídeos, mas vamos dar aquele ao passant no grupo, começar falando pelo jogo do Gama. Um amasso de futebol, mas não foi fácil. O Luverdense é uma equipe difícil, é uma das favoritas a avançar nesse grupo, tá ali. Na minha opinião, na verdade, os 4 primeiros desse grupo são os 4 primeiros que vão passar até com uma certa folga, tá? Mas vai depender aí da diferença na tabela, um em primeiro, outro em quarto, segundo, terceiro, enfim. Mas Gama, Brasiliense e Luverdense eram disparados meus favoritos a avançar. E o Gama pegou um dos jogos mais difíceis do grupo, junto com o jogo do Brasiliense, e colocou no bolso. Claro, foi em casa, mas fazer um 4-0 num segundo colocado, um concorrente direto, é muito difícil. E não foi um primeiro tempo de amasso. Quem vê 4-0 parece que foi um amasso desse primeiro minuto, mas na verdade o Luverdense estava bem fechadinho, estava a posse, conseguia uma saída ou outra pelo lado esquerdo, usando muito seu lateral, bolas na área. Estava tendo jogo até o Ramon descolar um golaço, uma chapada na gaveta, depois do belo passe do David Lucas. Eu gosto muito do David Lucas, do futebol dele. Ele é um cara muito importante, porque ele dita muitas vezes por onde esse Gama vai começar a jogada, por onde esse Gama vai finalizar a jogada também. Ele faz a questão do para-brisa, que a gente brinca, né, de pegar a bola e jogar pro outro, para obrigar o adversário a balançar a defesa. Inclusive o gol sai num lance desse, ele recebe a bola na direita, domina e já abre rápido pro Ramon na esquerda. Aí o time do Luverdense estava na direita, né, faz o balanço para chegar no Ramon, o Ramon pega o contrapé do balanço
balanço e acerta um chutaço na gaveta, um golaço do Ramon. E que fase vive o Ramon, fazendo 1-0. A partir daí é masterclass de Gama, tá? O Luverdense se salta para ataque, tem uma finalização, se eu não me engano, o gol sai de um escanteio, agora me falha a memória, mas eu acho que é isso. Aí contra-ataque do Gama, acho, né? Você me corrige, torcedor, que agora já foram todos os jogos que eu fico meio confuso, mas acho que o Clemente como homem livre, ele entrega pro Ramon faz bela jogada, olha o Ramon de novo aí, entrega pro Clemente, faz o 2-0, um segundo tempo de um amasso de futebol, o Luverdense não viu a cor da bola, o Gama, que olha, presta atenção nessa jogada do Gama, tá? Jogado pelas pontas do gramado, pelas pontas do campo, ou com ponta, por exemplo, como foi com o Ramon pelo lado esquerdo, ou então jogando também com o Michel Henrique pelo lado direito, lateral, chega, triangulação pelo meio, acha um jogador aberto pelo lado de campo, ele vai até a linha de fundo, dá o toque mais ou menos para trás ali na zona da marca do pênalti, pegando entre linhas a defesa adversária para chegar um jogador finalizando, fez isso muitas vezes durante o jogo, o terceiro gol sai numa jogada semelhante, Ramon bota, e aí o quarto gol, é Puskás, né? Inclusive, FIFA, alô FIFA, @FIFA, marquem a FIFA aí. É Puskás no gol do Lúcio. E aí, conversando com os jogadores do Gama, com o próprio Lúcio, né? Até brincando que, não sou de fazer muitos gols, sou um jogador mais defensivo, um volante mais defensivo, mas que gol escolheu o Lúcio para fazer. Domina no peito uma bela bola do Galhardo e bota de bicicleta. E aí, só fazendo aquela passada que o Galhardo entrou muito bem, todo mundo entrou muito bem, o elenco do Gama, quando você vê as peças que saem do banco pro time titular, você vê que é um time diferente, um time muito bem montado, com excelentes jogadores, e aí, quando sai David Lucas entre o William Júnior, eu quero muito ver, o jogo já estava definido, né? Então eu queria muito ver como que vai ser o William Júnior nessa rotação do time do Gama, porque é um time que jogou desde novembro de uma mesma forma, agora jogando com camisa 10. Muda um pouco as dinâmicas, e é um camisa 10 muito bom, né? O torcedor do Gama já sabe disso, né? Ele dispensa apresentações do William Júnior. Tô curioso, gostei do que eu vi, mas claro, o jogo já estava 3-4-0, mas eu tô muito curioso para ver a rotação do William Júnior como esse camisa 10 aí, desse time do Gama. Claro, só tem que acrescentar. Diga, diretor? É aquele gol para marcar a data, né? Então, por exemplo, dia 3 de maio, aonde você estava quando o Hugo Moura fez aquele gol de cabeça? Eu sei onde é que eu tava. Dia 2 de maio... É dia do Lúcio. Aniversário da sua avó. É verdade, aniversário da minha avó. Que você deveria estar na festa de aniversário da sua avó. É verdade. Não fui pro aniversário da minha avó. Manda um salve pra sua avó aí. Inclusive, salve aí pra vovó Edna, te amo. Craque, entende muito futebol, tá? Acompanha muito futebol. Então aqui, um abraço, te amo, feliz aniversário. E aí eu ia falar que ia ser dia do Lúcio, né? Mas aí como é que faz? Então, no dia do aniversário da sua avó, aonde você tava? Assistindo o golaço do Lúcio. Exatamente, eu tava ali vendo a bike do Lúcio ao vivo e a cores, até porque não tem como não ser valeu a pena. Se eu falar isso aqui, vai pegar mal pra mim, né? Mas valeu. Um golaço de bike do Lúcio. Enfim, aniversário da minha avó. Aqui, salve, te amo. E agora, um golaço do Lúcio. E dia 2 de maio, vai ficar marcado pelo quê, então? Gol do Lúcio. E o aniversário da... E também pelo aniversário. Então, é isso. Falamos de Gama, vamos falar aqui do Brasiliense também, daquela passada, um jogo bem abaixo do Brasiliense, que tava numa crescente, tá? Mas é muito ruim contra o Primavera. Depois os jogos foram melhorando, um empate mais seguro contra o Luverdense, um bom jogo contra o Yumas, um excelente jogo contra o Gama, um dos jogos mais difíceis do grupo também, ainda mais por ser um clássico, todo o peso de um clássico. Primeiro tempo que poderia ter feito 2-3-0, se fosse mais eficiente nas finalizações que teve. Um segundo tempo que o Gama cresce, mas ainda assim o Brasiliense foi muito bem, acaba levando o gol de empate numa infelicidade do Kaiser, gol do Clemente. E um Brasiliense que estava nessa subida, e eu estava esperançoso para ver esse jogo do Brasiliense contra a equipe da Aparecidense, porque esse grupo nessa rodada foi o primeiro enfrentando o segundo, o terceiro enfrentando o quarto e o quinto colocado enfrentando o sexto colocado. Jogo de confronto direto. O Brasiliense e a Aparecidense chegaram pro jogo com 6 pontos e não gostei do que eu vi do Brasiliense, principalmente no primeiro tempo, mas no jogo geral, tá? Mas no primeiro tempo muito abaixo, sentiu muito a ausência do Tarta, que vai sentir, é o melhor jogador desse time no ano de 2026, mas, por exemplo, contra o Gama, não sentiu, conseguiu superar esse problema. Agora, nessa última partida contra a Aparecidense, não conseguiu. O Montanha acaba falhando, ele recompôs no lance, que era para recompor mesmo, mas a bola acaba batendo nele e sobra para o atacante Luan da Primavera fazer da Primavera, perdão, já tô aqui, ó, maluco, da Aparecidense fazer 1-0, e aí, infelizmente, o Montanha não vive bom momento, vem fazendo partidas abaixo, e depois desse lance, dessa fatalidade aí, foi muito vaiado no Cerejão.
acaba sendo substituído também com Vaz, então a gente torce pela recuperação do garoto. Vamos aí torcer para que realmente o mental dele consiga passar por cima, que, claro, afeta todo mundo, não tem como afetar, e né? ele se destacou. Não tem como afetar, não, exatamente, mas o Brasiliense que vem sofrendo com o problema dos pontas, né? Tá com dificuldade de achar pontas titulares, isso desde o início da temporada. É uma posição que a torcida cobra bastante por contratação, cobra por jogadores, vamos no aguardo. O segundo tempo do Brasiliense foi melhor quando entra Jean-Pierre e também o Serginho, os dois caindo mais pelo lado esquerdo. O time brasileiro começa a ter mais qualidade pelo meio campo, começa a controlar mais o jogo. A Aparecidense também baixa um pouco suas linhas, fica um time mais ali próximo ao seu próprio gol, buscando contra-ataques, inclusive com o Luan sendo essa peça de contra-ataque. E o Brasiliense começa a ter mais ciência do que fazer, trocar passes, começa a conseguir finalizações interessantes. No primeiro tempo, o Vitor Xavier, que é centroavante, jogou aberto pela esquerda, que não é essa posição ideal, mesmo assim teve duas boas chances, um cabeceio que bate na trave e outra finalização que acaba sendo travada, mas foram os dois lances de mais perigo no primeiro tempo. No segundo tempo ele é substituído, aí entrada de Serginho e Jean-Pierre, e um time do Brasiliense que cresce no segundo tempo, mas também não é uma massa de bola não, tá? É uma melhora em relação ao primeiro, que foi muito ruim, mas também não é um futebol sublime. Porém, melhorado, consegue ali, o Jean-Pierre entra bem, o Serginho entra bem e consegue seu gol na última bola da partida, com o Jean-Pierre pegando ali um passe de peito, se eu não me engano, emendando e fazendo 1-1, muito importante, porque, de novo, jogo de 6 pontos, diga, diretor. Como é que chama aquele rapaz que jogava no Real Brasília, que tá jogando agora no eu vou comentar sobre ele, é verdade, vou comentar sobre ele, bem lembrado. Que jogou Tinha esquecido, sou ali. Fã dele desde os tempos aí de Candangão, bom. A gente entrevistou ele várias vezes, porque, na minha opinião, ele foi destaque da partida várias vezes, foi o René Silva, um dos melhores jogadores do Campeonato Candango, destaque do Paranoá nesse Candangão, tá no Brasiliense, ele entra no segundo tempo e faz uma fumaça pelo lado esquerdo, um ponta, então podendo cobrir essa função que o Brasiliense ainda não achou seu ideal, jogando muito bem num contra um, trazendo grande perigo, liso no drible, é um jogador que tem muita capacidade também de flutuar por dentro, fazia muito isso no Paranoá, de trocar posições, ele foi o homem da metade final do Brasiliense no jogo, jogou muita bola, criou muitas chances, então o René Silva entrando muito bem, queria dar esse destaque também, bem lembrado, diretor. E aí a defesa do Brasiliense, que até foi bem no segundo tempo, em evitar contra-ataques, conseguiu evitar as subidas e a velocidade dos jogadores da Aparecidense, o Netinho cresceu de rendimento no segundo tempo também, evitando os contra-ataques, inclusive ele salva o que poderia ser um gol numa bola achada por camisa 9 da Aparecidense. Enfim, é um empate que não é bom, tinha que ter vencido jogando em casa, já falei como jogar em casa faz influência nessa Série D, mas é melhor que a derrota e deixa tudo aberto para o segundo jogo contra a Aparecidense, que vai ser lá em Aparecida de Goiânia. Então vamos falar como foi o grupo antes, passar aqui com a vitória do Primavera, 2-0 em Umas, o Primavera que vem sendo uma das revelações dessa Série D. Não está classificado, está em quinto, ok, mas tem 5 pontos. Se eu falar que esperava menos, pode parecer, mas não é não, tá? Porque é um elenco de primeira vez na Série D, o time do Primavera, um time novo, nascido e fundado em 2022, então chega para sua primeira vez, a expectativa era realmente até abaixo em relação aos pontos conquistados, mas é um time que vem dando muito trabalho. Empatou com o Brasiliense jogando no Cerejão, empata com o Luverdense jogando fora de casa e agora vence o Inhumas, que está zerado no grupo. Então, olha, olho nesse Primavera. O Brasiliense é o quarto colocado, tem 7 pontos, o Primavera tem 5. Então, assim, tem todo o retorno, claro, o Brasiliense é muito favorito a avançar nesse grupo, mas é o Primavera já ali, ó, beliscando. Enfim, vamos falar como que tá o grupo. O primeiro colocado é o Gama, com 13 pontos, segundo a Luverdense com 8, terceiro a Aparecidense com 7 pontos, quarto Brasiliense também com 7. Em quinto, Primavera, olho neles, aí que a Primavera todo ano chega, hein? Formação também. Verdade. Formação. 5 pontos e o Inhumas ainda zerado com 0 pontos. Próximas partidas, próximos jogos, teremos a Aparecidense contra a Brasiliense no sábado às 16 horas, dia 9/5, no Aníbal Toledo. Luverdense enfrentando o Gama, dessa vez jogo no Mato Grosso, lá em Passo das Emas, também no sábado, mais às 18 horas. Então você, vidrado, tarado de Série D, pode ver os 2 jogos. E no Zico Brandão, também no sábado, rodada todo no sábado, hein? Todo no sábado. Vai ser aí no Zico Brandão. Zico? Sabe quem é Zico? Zico Brandão? Não, o Zico. Tá nos cinemas aí, quem não souber... Quem não souber, vai tem aí. Tem Zico, Michael Jackson, Hungria... A gente não tem tudo no cinema. Não estamos sendo patrocinados pela Cinemark, não, tudo, tá? Mas se quiser cinema. fazer um vivendo ao vivo Cinemark, um cinéfilo ao vivo, eu faço. Tá? Fica aí. @Cinemark aí, chama nós. Enfim. No Zico Brandão, sábado às 18h30, em Umas vai enfrentar o Primavera. Dessa vez, jogo lá em Goiânia. Então, essa foi a rodada de Série D, diga, diretor. Gama, quantos jogos esse ano invicto? É verdade, o Gama chega a 24 jogos invicto na temporada
e 28 desde a última derrota. Mas agora eu vou ter que confirmar, pera aí, que eu mesmo falei, mas são tantos números na minha cabeça que eu decorei aqui, que eu acabei não tendo a certeza, mas eu acho que foram 24. Sabe onde você pode ter essa certeza? Sabe, diretor, onde você pode ter certeza? No Vivendo ao Vivo do Futebol, @fute.e.bola, que é onde eu mesmo vou me abrir aqui, e aí vocês vão saber dele mesmo, do próprio Gabriel aqui. Coloca aí no microfone. Mais um Vivendo ao Vivo. E atualizando, Gama, 24 jogos invictos na temporada, 28 desde a última derrota. Então é isso. Ouviram do Gabriel, né? A minha aposta esse ano é 27. 27 jogos invicto. No 29º, ele vai perder a invencibilidade. Eu não sei como é que vai estar. No 29º? No 28º. 28º? Oitavo ou nono? Eu tô... Oitavo. 27 jogos invicto e 28º ele perde a invencibilidade. De acordo com a sua conta baseada numa numerologia que eu não sei qual é. Ô meu. Enfim, no casão, 5 pra perder. Qual a porcentagem para perder? 5 para perder, 8 para ganhar. Pode ser um pouco mais ou menos disso. Enfim, parafraseando o casão, qual a possibilidade da vitória do seu time aí? É 5 para perder, 8 para ganhar? Qual que é a possibilidade? Coloca aqui nos comentários. Eu vou me despedindo de vocês. Lembrando que um time, quando entra em campo, ou pode ganhar, ou pode perder, ou pode empatar. É verdade, são as 3 possibilidades. Realmente, fugir disso é um pouco complicado. Então, é isso, mais um futebol aqui encerrado. Comente qual a sua expectativa para a próxima rodada. Comente aí qual jogo você quer que a gente faça parte. Claro, a gente vai tentar fazer o máximo possível, mas, botar os 2 jogos no mesmo dia, na mesma rodada, é brincadeira. Inclusive, se quiser marcar @CBF, troque esse jogo para sábado. A federação, junto com a CBF, tinha que viabilizar isso aí. Imagina, o futebol tem essa influência. O que tem no domingo? No domingo? Pra não ter nenhum jogo. Não, tem jogo no grupo A4 de domingo. No grupo A4 de domingo tem jogo. Mas assim, todos os jogos do grupo A3 são no sábado, 2 do grupo... É que domingo é dia das mães. Ah, é? Dia 10, eu acho. Ah, então é isso, hein? Eu acho que é dia das mães. Não, calma aí, diretor. Calma aí, que agora você... Domingo, dia 10 é dia das mães. Mas o jogo é no domingo. Ah, o jogo é no domingo. Então é pra tirar todos os filhos de casa e levar pro estádio e deixar de ir pro dia das mães. Então é isso, toca um joguinho aí. É isso, encerrando mais um Futebol. Até a próxima, valeu, nós e tchau. Esse organizador de tabela, ele é mau, né? Ele é mau. Mau. Ah, então eu tenho um recado, já que você falou nisso. Eu tenho um recado aqui de um amigo meu, que ele filósofo, ele passou uma passagem para vocês, então aí apreciem. Mas em algumas situações você deve se perguntar, o que um cara mau faria? Então é isso. Se pergunte. E não faça, porque você é gente do bem. Abraços, até a próxima, tchau.